Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje queria falar aqui sobre essa nossa condição, né? Eu acho que, por mais que pareça repetitivo o que a gente fala aqui, muitos precisam ouvir, né? Como eu costumo dizer, a verdade é uma coisa que não muda, não é? O que muda é a mentira, né? O que muda, o que é instável, o que é alguma coisa num momento, em outro é outra, isso não é a verdade, né? A verdade é uma coisa incontestável. Portanto, se você decidir falar sobre a verdade, por exemplo, né, se você conseguir começar a falar sobre matemática, ou desejar falar sobre matemática, né, essa é a mesma coisa. É isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas sempre querem novidades. E para dar novidade para as pessoas, tem que ter mentira, ilusão, entretenimento, ausência de verdade, né? Aí a criatividade humana, ela entra em ação. A criatividade humana é muito boa, né? Para criar mentira, para criar ilusão, fantasia, teatro. Olha, nós criamos heróis, nós criamos deuses, nós criamos figuras míticas, lendárias, reis, né? Austeros, figuras, né? Incorruptíveis, super-heróis que não mentem, que abrem mão das suas vidas pessoais em prol da humanidade. Tudo mentira, né? Tudo conversa fiada, tudo conversa de político, né? E por isso que eu acho importante a gente estar sempre tocando nesses assuntos, né? Afinal, nós estamos aqui atrás com o tema da Matrix, né? Nós somos um dos poucos canais, eu costumo dizer isso, hein? Atentem para isso. Nós somos um dos poucos canais que temos autoridade para ostentar os temas da Matrix, né? Tem gente por aí até religiosa, gente com cordãozinho no pescoço, se entupindo de testosterona para se sentir macho, né? Porque senão não dá mais no couro. É gente doente, né? Gente que tem até essas síndrome de Asperger, essas porra aí, né? Autismo, que a religião deles não cura, o Deus deles não cura, nem a ciência deles não cura. Esse pessoal por aí que tá cheio de doença psiquiátrica, né? Que a religião é uma doença psiquiátrica. A religião é uma ilusão, uma fantasia. Como eu falei, cara, a nossa lucidez... O que é a lucidez, né? O que é lucidez? É você ter a plena noção da realidade, do que é abstrato, do que é concreto, né? E a lucidez não é vista na maioria da sociedade, na maioria das pessoas. O que impera é a emotividade barata, né? É crença por símbolos, por cruzinha, por amuletos. Sabe? As pessoas são muito loucas mesmo. Então a gente aqui, como eu falei, a gente vai sempre estar falando as mesmas coisas. Vai estar sendo um pouco repetitivo, porque é como se fosse uma sala de aula, né? Sala de aula, o professor faz o quê? Ele dá sempre a mesma matéria, né? Se ele vai falar sobre biologia, ele vai sempre falar sobre biologia, né? Algumas variações e tal, talvez a forma de falar mude, né? Mas o cara tá dando uma aula sobre matemática, vai ser sempre a mesma matemática. O ser humano não suporta isso. É por isso que muitas pessoas não gostam de matemática, muitas pessoas não gostam nem sequer de escola, né, de estudar, porque é tudo muito repetitivo, né? Toda especialidade significa isso, repetição. Você vai repetindo a exaustão até você ficar um perito naquilo ali, né? Olha, pode ver, toda coisa que você for estudar, começa a estudar, por exemplo, psicologia, você vai sempre ouvir as mesmas coisas. Vai lá estudar sobre transtorno borderline, você vai sempre ouvir as mesmas coisas. Porque é uma coisa constatada, né, cientificamente, estudada. Vai lá ouvir sobre psicopatia, vai estudar sobre, como eu falei, síndrome de Asperger, né? Que é o autismo, né? Tem uma pequena diferença entre autismo e Asperger, porque o autismo ele é, digamos assim, mais acentuado, né? E o Asperger é menos, né?
um autismo mais leve. É tudo questão mesmo de intensidade da coisa, né? Então, o que ocorre? Vai estudar qualquer área, vai haver repetição. Com a filosofia não é diferente. E como nós aqui não tratamos de filosofia que não é prática, como nós aqui não tratamos dessas filosofias divagatórias, transcendentais, de moral, de ética, de não sei o quê, nós não tratamos nada disso, né? Porque isso tudo é construção humana. Nós tratamos apenas do niilismo, que é o ápice da filosofia, é a filosofia incontestável, é a filosofia emparelhada, né, com a ciência, que diz que vida humana, vida, né, é um conceito biológico. Morreu, acabou. O resto é invenção. O resto é teatro, né? Como eu disse inicialmente, a criatividade humana é muito, sabe, sofisticada para inventar coisas que não existem. Todas essas construções, né? É disso que a gente trata, de Matrix, de realidade construída, de ilusão, de fantasia. E hoje estou, né, com minha cachaçinha, que tá difícil, né? Tá difícil, cara. As pessoas acham que o cara se aposenta, né? Que a vida vai ficar mil maravilhas só porque você se livrou do trabalho, né? Deixa eu tomar aqui a cachaçinha. Ah, engasga gato, engasga gato. E aqui um suquinho de abacaxi com hortelã. Polpa, né? Natural. Muito bom abacaxi com hortelã. Mais um pouquinho de cachaçinha. Bebo igual água. Meu colega falou isso pra mim, né? Tu tá bebendo isso aí igual água, pô. Aqui, ó. Nem fazer o merchan, não. Mas é minha cachaçinha. Então, é o seguinte. Eu hoje queria dizer, né, que como eu falei, as pessoas acham que você se aposentou, que você está em casa. Cara, isso não é prazer. Né? Isso é ausência de dor, é diferente, né? Porque o prazer, na realidade, é isso, né? O prazer é a ausência do sofrimento. As pessoas é que criam ilusão de prazer dentro da cabeça delas, né? Quando você está se sentindo bem numa situação, isso é temporário. Você pode até chamar de prazer, né? Deram esse nome, né? Mas na realidade não é prazer, é alívio, né? Por exemplo, o indivíduo, final de semana, está no churrasquinho, está feliz da vida ali com os amigos, ouvindo a música dele, sambando, sei lá, ouvindo funk, que é isso que tem aqui no Brasil, né? É isso que tem para hoje. É por isso que eu não vou nesses eventos, odeio, né? Ficar ouvindo essas músicas lixo aqui do Brasil, né? Eu acho, né, que existe gosto para tudo, né? Mas existe também tudo que é bom e tudo que é ruim, né? Mas infelizmente aqui no Brasil não se prima pela qualidade. E aí, né, você pode até ter um pagode bom, mas a maioria é uma porcaria, né? Você pode até ter um samba bom, mas a maioria é uma porcaria. Você pode até ter um forró bom, mas a maioria é uma porcaria. Então, e o funk então nem se fala, né? Existe o funk, o bom funk também, né? Tem o funk melody antigo aí, né? Que dá para ouvir. Mas hoje em dia, a decadência é na música em geral, né? Haja vista esses grandes ídolos aí da modernidade, né? Lady Gaga, Taylor Swift. Né? Que, porra, a música é descartável, né? Não é música de qualidade. E aí, antes eu fosse sei lá, num churrasco em algum lugar, e eu visse pelo menos uma Lady Gaga, né? Pelo menos dessa tolerável, né? Pô, ficar ouvindo pagode, que é o que o povo gosta aqui no Brasil, né? Samba, esse negócio de sofrência, de forró universitário. Cara, funk, não dá. É por isso que eu me afasto, né? Eu me isolo, porque eu hoje cheguei no ponto da minha vida onde eu só gosto de fazer as coisas que eu quero, ouvir o que eu quero, né? Acho que muitos anos que eu não ouço rádio, porque eu fico na dependência da programação do rádio. Então, eu tenho minhas playlists, eu garimpo, eu procuro o que eu gosto. Eu não fico em dependência de rádio que tem propaganda comercial, é chatice, né? Tem até rádios boas aí, mas sempre tem comercial, sempre tem negócio de falar sobre esporte, não sei o que. Não suporto isso aí não, já não suporto negócio de futebol, de esporte. Então televisão pra mim é inferno. Até você ver um jornal, você não consegue ver um jornal direito,
Toda hora tem negócio de esporte, né? O cara para ali a reportagem para falar de futebol. Porra, chato pra caralho, né? Eu não gosto de futebol, nunca gostei. Eu não gosto desse esporte de massa, esporte coletivo, de competição, um querendo detonar o outro, né? Para humilhar o outro, né? Porque o prazer do ser humano é esse, né? Seja nos esportes, seja na política, sempre está um humilhando o outro, né? Não existe essa ideia de integração, né? Isso é falso. De novo, a construção, né? Geralmente, alguns animais, eles se harmonizam, né? Os mamíferos se juntam em grupos e meio que se harmonizam. O ser humano se junta em grupo, dá confusão. Para dar confusão, né? Criam grupos separados para uns atacarem os outros. É assim que funciona a mentalidade humana. Então, não dá para suportar, né? Televisão também eu não assisto, sabe? Só uso streaming, só assisto o que eu quero. Eu garimpo também para buscar coisa de qualidade, né? Séries, documentários, filmes. Não dá para aceitar nem a programação fechada, né? Que você fica ali alienado em filmes que só se repete. A gente até falou aqui repetição, né? Mas isso aí que é a televisão também fechada, é só repetição, né? São só os filmes que eles querem que você assista, né? Por causa de dinheiro e tal, são miríades, milhões de filmes e fica sempre repetindo os mesmos filmes. Então eu até tenho TV por assinatura, porque às vezes você não está afim de ficar peregrinando muito, ficar caçando muito, você liga a televisão e fica vendo qualquer porcaria ali, né? Mas geralmente eu não assisto, né, televisão, é só a mesma reportagem. Então, hoje eu queria falar sobre essa minha indignação, né, que as pessoas acham que você se aposentou, que as coisas se resolveram. Cara, é um alívio muito grande, né? De você não precisar mais trabalhar. Poxa, até agora, eu vou dizer para vocês, eu estou desde agosto do ano passado em casa, né? Tem todo um processo, né, que eu ainda estou no processo, né? Eu já estou aposentado, oficialmente aposentado, mas eu ainda estou cumprindo alguns processos, fazendo exames de saúde, coisas que são de praxe, né, para você, digamos assim, oficializar a coisa definitivamente, né? Então, tive até que ir lá no Rio, o pessoal me viu, fiz um vídeo aí pilotando moto, né? Acho que foi um dos últimos vídeos que eu fiz aí, passando a ponte Rio-Niterói, que eu tinha ido lá ao Rio fazer um exame de saúde por causa da questão da minha aposentadoria. É uma questão de praxe. E a única coisa que acontece, cara, é que eu tô em casa. Agora, eu tô mais ainda de cara com a realidade, né? Que é o vazio da existência, que é a ausência de sentido em tudo, né? Como eu falei, é o que a gente sempre fala aqui, vida não tem sentido no seu sentido orgânico. Quando você não se sente integrado ao seu corpo, quando você não se sente um bichinho fofinho, como a gente costuma falar, né? Vivendo feliz, simplesmente com as ações do corpo, né? Tem gente que gosta até de cagar, né? Entendeu um negócio desse? Acho que isso também é para fugir da família, né? O cara se tranca no banheiro, fica livre de criança, livre de mulher, fica lá uma hora no banheiro lá, fingindo que tá cagando, tá lá no celular, ou sei lá, falando com a amante, né? Não se surpreenda, mulher, se seu marido estiver no banheiro trancado, falando com a amante, né? Ou mandando um nude, sei lá o quê. E tem gente que gosta, né? Acha que cagar é uma coisa de... Eu já ouvi gente falando isso, né? Eu gosto de cagar, gosto de... Você, na realidade, a pessoa não compreende que isso é simplesmente se livrar de uma ansiedade, né? Você tem ansiedade de ir no banheiro, você vai no banheiro, claro que você sente o prazer de se aliviar, né? A mesma coisa é mijar, a mesma coisa é peidar, né? Imagina você não poder peidar. Vai ficar aquele preso, né? E às vezes, por convenção social, você tem que esperar uma oportunidade, né? Porque você está ali, está se sentindo estufado, precisa se aliviar. Pô, você está numa situação social, se você for uma pessoa decente, educada, né? Você não vai peidar na frente dos outros, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que é assim, né? Peida na frente da esposa, esposa peida na frente do marido. O que é isso, né? Eu estou dizendo, não dá para conviver com o ser humano. O ser humano é complicado. E eu estou sentindo, né? Nesses meus meses já que eu estou, né? Vou fazer um ano agora em agosto, eu estou em casa, né? Totalmente livre do trabalho, nem piso lá, entendeu? Nem piso lá onde trabalhar, porque, cara, só de pensar, entende? Me dá nervoso, né? Eu acho que eu tinha um grande... eu acho que é burnout, né, que chama, né? Que é quando você tem uma depressão em função do excesso de trabalho. Eu não tinha excesso de trabalho, né? Porque eu sempre trabalhei relativamente pouco, né? Porque eu tinha uma boa folga e tal, mas o próprio trabalho em si me estressava, né? A obrigação, que coisa horrível, as pessoas acham que isso é bom, né? Tem gente que diz, ai, é muito bom trabalhar.
Sabe? Porque o cara não sabe fazer mais nada da vida dele. Não pensa, né? É um animal, é um bichinho fofinho, é emocional, sabe? Ele ama o seu próprio corpo, ele ama cagar, ele ama mijar, ele ama comer. É isso que é turismo, né? Viaja para quê? Para comer em lugar diferente, para cagar em lugar diferente, para mijar em lugar diferente. A gente cansa de falar isso aqui, né? Deixa eu tirar essa porra desse comercial que tá entrando aqui no meu tema da Matrix aqui, porra. Ah, pô, caralho. Comercial pra caralho, pô. Fico puto com essa porra. Mas enfim, né? Não tô afim de pagar YouTube Premium, não, mas eu pago YouTube Music. YouTube Music você pode... Qualquer música que você colocar não tem comercial, né? Quando você tá no YouTube Music. Agora, esse YouTube normal aí, de vídeos, né? Eu devia ter gravado essa porra igual eu fiz com lá de trás, mas esse aqui tá online. Aí vai entrar um comercialzinho de vez em quando, né? Mas, tudo bem. Então, eu tô aqui com os teus da Matrix, né? Porque, como eu falei inicialmente, eu tenho autoridade para ostentar isso aqui. Eu não sou religioso, não sou crente, né? Eu não tenho mentiras para te contar. Portanto, em algum momento eu vou me tornar repetitivo, porque a verdade é sempre uma só. Mas como eu falei, a gente tem que arrumar formas, né? A gente tem que arrumar formas, nós que somos produtores de conteúdo, a gente tem que arrumar formas de falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Às vezes dá até aquela questão, né, puxa, você fica com um bloqueio, né? Criativo, essa é a palavra, esse é o termo. Você fica com bloqueio criativo, porque niilismo é uma coisa muito simples. Né? Niilismo é uma coisa muito simples, a vida não tem sentido, você vai morrer e acabou, né? Tudo o resto é construção, todas as outras filosofias são invenções, religião é uma mentira, muitos aspectos da própria ciência é mentira também, né? Tem muito teatro, muita mentira, esse negócio que o cara consegue ver a trilhões de anos-luz, a gente não consegue ver nem nas profundezas dos oceanos, a certas distâncias, a gente não consegue acessar, né? Isso quer me enganar, a ciência quer me enganar, que via trilhões de anos-luz, né? Centenas de anos-luz, que vê lá a luazinha, a planetinha passando na frente do Sol. Puta que pariu, não sei quantos milhares de anos-luz. Ah, vai pro caralho, isso é mentira. É mentira, né? Acredita quem quer, né? Existem aspectos positivos na ciência, né? E negativos também. Mas muito da ciência realmente é uma indústria, né? Assim, várias indústrias trabalham com a ciência. E a indústria quer ganhar dinheiro. E então, por exemplo, existe caramba, deixa eu ver se eu lembro o termo. Obsolescência programada. Obsolescência programada. O que é isso? É quando a indústria produz, né, um equipamento qualquer com um vício. Com um vício, propositalmente. Para quê? Para que esse equipamento apresente algum tipo de defeito e você tem que comprar outro, né? Ou tem que comprar peças. Então, toda a nossa indústria é mentirosa, né? Porque você pode fazer uma lâmpada, por exemplo, que dure 10 anos. Pode fazer uma lâmpada que dure 10 anos. Nenhuma lâmpada aí dura mais do que, sei lá, 1 ano. Se durar, né? Dependendo do uso. Luzes que ficam acesas muito tempo, né? Tem lâmpadas de LED. Um tempo... Você sabe que tem um tempo. Isso se chama obsolescência programada. Ou seja, eles programam que a coisa fica obsoleta, que a coisa dê defeito, né? E algumas são descartáveis, né? Como lâmpadas. Não tem nem como consertar. Você pega e joga fora, né? Tem celulares aí que não vale nem a pena você investir, porque também existe obsolescência programada, né? Os sistemas vão ficando cada vez mais sofisticados e daqui a pouquinho o seu celular você não consegue atualizar mais, ou não consegue atualizar mais o seu sistema, às vezes o seu notebook já começa a ficar obsoleto. Tem que jogar fora, pô. Não tem mais jeito. Entendeu? Então, a ciência também mente para você. A própria medicina trabalha com isso, né? Não vamos curar, vamos tratar. Então, esse mundo aqui é um mundo complexo, complicado. Eu não estou feliz só porque eu não trabalho mais. Entende? Muitas pessoas no passado não trabalhavam, né? Quem trabalhava eram os escravos. E essas pessoas não necessariamente eram felizes. Mas as pessoas mais apegadas com o corpo, né? Como eu acabei de dizer aí, elas gostam de cagar, mijar e comer em lugares diferentes. São as funções do animal, né? Cagar, mijar, peidar, rotar, comer, né? Dormir. Desde quando ser divertido? Desde quando isso é alguma coisa, né? Que uma consciência mais evoluída se apegue.
aos desejos do corpo, ao sexo, né, que esqueci de falar, né, que é outra bobagem também, é feito para procriação, as pessoas supervalorizam o sexo. E aí eu estou nessa condição hoje, né, com mais liberdade, claro, né, acho que é o mínimo que você pode ter nessa vida condicionada dentro dessa sociedade corrupta. Acho que o mínimo que você pode ter é liberdade. Para ter liberdade você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro sem trabalhar, só estando aposentado ou dando uma sorte aí de ganhar uma Mega Sena, ou ganhar uma herança, sei lá, ou nascer na riqueza, nascer filhinho de papai. Mas essa condição é para pouco, né? E com saúde ainda por cima, né? Então, cara, se você for ver a minha vida, se você for avaliar a minha vida, eu sou uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Mesmo sendo infeliz. Sabe por que eu sou infeliz? Porque eu não sou um bonobo, não sou um macaco que fica feliz de estar nesse corpo de primata. Né? Por mais que eu saiba, né, que a única vida possível é essa, a gente tem essa capacidade, né, de imaginar, ainda que seja mentira, né, ou que talvez seja possível algum dia, mas não agora, né, por causa da tecnologia. É possível você imaginar um corpo incorruptível, né, um corpo sem necessidades. Né, e quando você não gosta de estar num corpo de primata? É um direito seu não gostar, né, do que a maioria dos macacos gostam. Imagina um macaco que não gosta de ficar pulando de galho em galho. Imagina um macaco que não se interessa mais tanto por sexo, por procriação. Imagina um macaco que não gosta de floresta. O que é isso? Isso deixou de ser um macaco, né? Se tornou uma consciência. Caralho! Essa é uma coisa mais terrível que pode acontecer com o macaco, né? Ele está no corpo de um macaco cheio de pelos, ou se odiando seus pelos, odiando sua condição de macaco, odiando os outros macacos, querendo algo melhor, imaginando poder voar pelo céu, né? Sem precisar construir máquinas, né? Voar como os pássaros voam. Né? Mas os pássaros também, coitados, são limitados, né? Tem vida curta, tem outros predadores que atacam. Então, porra, mas essa imaginação que a gente tem, né, de uma possibilidade de uma vida mais perfeita, de uma sociedade mais honesta, sabe, com menor desigualdade. O ser humano é muito mal, cara. Vamos falar sério. Cara, como é que alguém pode ser feliz nessa realidade? Sendo massacrado por patrão, massacrado por políticos, massacrado às vezes pela sua própria família, é filho doente, é velho, mãe, pai, em cima de cama se cagando tudo, é irmão maluco, é parente que se mija, que se caga, que você tem que mandar escovar dente, que você tem que... Puta que pariu, totalmente dependente de você. Muitas das vezes você que cria essa situação pra você, por isso que a gente fala aqui, não tenha filho, caralho, isso é uma ilusão, isso é uma mentira da natureza, e quer que você procrie por nada e pra nada. Pra que ter filhote? Só pra perpetuar a porra do sofrimento no outro, né? É o sofrimento sendo passado geneticamente adiante, né? Porque vida é sofrimento, não tem jeito. Até agora a vida que a gente conhece, a única vida que a gente conhece é a vida biológica. Não tem outra, né? Isso que eu digo, a religião é uma mentira da humanidade, que diz que tem outra vida, que não seja biológica. Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é algo criado, né? Claramente criado, né? Por imbecis para imbecis. É quando eu falei que você chega nessa condição, que você não quer mais, você não se sente mais um macaco, você não se sente, você já fez isso durante tanto tempo. Caraca, cara, eu já caguei, já mijei, já fiz sexo, porra, já até viajei, já pulei de paraquedas do cara, já fiz um monte de merda. Durante meio século de existência, tenho 53 anos, puta que pariu, acho que se eu não tivesse cansado dessa merda, eu só sendo esquizofrênico. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. O cara tá com 80 anos feliz da vida, de estar cagando, mijando, comendo em um lugar diferente. Né? É igual o cachorro, que eu falo, costumo dizer, usar o exemplo, né? O cachorro, ele gosta, né, de ser livre. Apesar do tutor, né, do dono, prender ele dentro de apartamento, prender ele dentro de casa, dentro de quintal, que, né, é um condicionamento, o bicho aceita. Mas todo animal quer ser livre, né? Livre pra quê? Pra marcar território, pra cagar, mijar e comer em lugares diferentes. Porque o normal dos animais é o nomadismo. É ficar se deslocando daqui pra lá, de lá pra cá, pra
poder marcar território para buscar alimento também, né? Água, né? E já em cada lugar diferente. Isso é que é viajar, né? E para mim isso não interessa. Eu até pensando, caramba, cara, eu vou fazer o que da minha vida? Não, hoje em dia eu tenho que inventar alguma coisa. Né? Porra, é por isso que eu bebo, cara. Cara, não dá pra bancar sóbrio, não dá pra tancar sóbrio. Essa realidade maluca, né? Que as pessoas acham. Eu não consigo entender uma pessoa que vai num shopping, acha alguma coisa de especial num lugar cheio de lojas. E com uma porra de uma praça de alimentação, porra, que aquilo ali se não cadeira mesmo pra você sentar e comer uma porcaria qualquer. Muitas das vezes sem nutriente nenhum, né? A maioria das vezes, né? Refrigerante, essas merda. E tem um cineminha ali pra você ver esses filmes de bosta aí, que só tem produção ruim ultimamente, né? Sabe, sempre foi assim, né? É de 100 filmes produzidos, você tira uns 15 aí que vale a pena, uns 10, se tirar, né? Hoje em dia, então, meu amigo, de 100 produzidos, você acha meia dúzia que preste, né? É horrível isso, né? Televisão, mesma coisa. Você vai ver reportagem, a mesma coisa, são sempre as mesmas coisas, são sempre os mesmos crimes, nada muda, nada melhora nesse Brasil aqui, baseado em cristianismo, baseado em catolicismo, baseado em espiritismo, baseado no modismo, né? É o cara de direita, é o cara de esquerda, é o socialismo. Puta que pariu, cara. Sabe? Tem gente que fala que eu sou socialista. Eu sou porra nenhuma, que socialista é o caralho. Sabe? Eu muitas das vezes falo contra o excesso da riqueza. Isso é absurdo. Sabe? O cara que joga futebol tem uma fortuna milionária. Ele vai fazer o que com esse dinheiro todo se não se corromper e ficar acumulando enquanto outras pessoas estão precisando, porra? Então por que não ter uma distribuição de renda? Ter um limite também para a riqueza. O indivíduo não precisa de, porra, um salário milionário. Pra que isso? É um ser humano igual outro qualquer, pô. Caga, mija, peida, rota, é isso aí, faz sexo, come, caga e mija em lugares diferentes, né? Não adianta pegar jatinho, achar que você vai fugir de você mesmo, porque você tá em algum lugar chique, ou você tá no iate. Você não foge de você mesmo, você é a mesma merda em qualquer lugar. Todos nós somos a mesma merda em qualquer lugar. Essa que é a realidade, né? Eu tô cheio dessa porra. Então, caralho, é por isso que eu me isolo, cara. Só analfabeto funcional não vai compreender o que ele tá falando. Eu até aceito, sabe? Eu até aceito o modo de vida das pessoas. Eu entendo, sabe? Eu entendo de psicologia. Sou um ignorante. Inclusive, comercial, porra. Tão doido que eu assino o YouTube Premium, né? Vou esperando. Bom, então, o que acontece? Eu até aceito, cara, porque eu entendo que a psicologia humana, cada pessoa tem uma criação, cada pessoa tem uma genética. Se a pessoa tiver muito desenvolvido o sistema límbico, a atividade no sistema mais antigo, ou seja, a mente dela é antiga, né? A mente dela é atrasada, é muito emocional, tem mais a ver com instinto, com animosidade, né? Pessoa muito reativa, pessoas que brigam. A gente sabe muito bem que a pessoa que não controla as emoções são as pessoas mais ignorantes. Né? As pessoas mais elevadas em termos de consciência, porra, elas minimizam muito seu aspecto animalesco. Elas não gostam de briga, elas não gostam de muito barulho, sabe? Elas não gostam de muita confusão, são pessoas mais reservadas. Sabe, mesmo não sendo tímidas, mas são pessoas mais reservadas, selecionam melhor as amizades, sabe, tem um núcleo pequeno, né, de amigos, ou quase nenhum amigo às vezes, é uma pessoa que está num outro nível. A música, né, tem que ser mais harmônica, tem que ser uma coisa que, apesar da música trabalhar com o seu lado emocional, mas você vai buscar também unir isso a uma certa racionalidade. Por quê? Você não vai ficar ouvindo porcaria, som, batida desarmônica ou pesada. Você pode até ouvir, às vezes, né, assim, eu, por exemplo, eu gosto de som pesado, mas o tipo de som pesado que eu gosto é um som que também tem uma harmonia, né, mas é mais temático. Eu não costumo ouvir muito som pesado. Às vezes eu gosto de ver, né, a temática, né, por exemplo, com a questão das bandas satanistas e tal. Aí você tem uma temática, né, você tem assim, você vê aqueles mundos que eles criam, né, muitas vezes cenas assustadoras, posturas de palco, isso eu acho legal. Agora, é uma coisa que se você for ver as letras,
tem uma profundidade, tem o niilismo ali, tem ali o existencialismo, tem ali a questão, né, até da religião, né, sendo tratada ali e tal, questionada. Então essas músicas, aí você está trabalhando mais com uma questão mais filosófica da música e tal. Mas para ouvir mesmo, só para ouvir, as pessoas que têm um lado racional mais desenvolvido, elas querem músicas mais agradáveis, menos barulhentas, né? Que façam, que te relaxem, né? Que te façam viajar, né? Por um mundo que você sabe que é fictício, né? Que é o mundo do conto de fada, Alice do País das Maravilhas. As pessoas que são muito racionais também precisam, né? De uma fuga. A arte é a única fuga do realista. Do realista mesmo, do racionalista. A minha vida hoje, a única coisa que me satisfaz é a arte, cara. Só isso. Não é porque eu sei que é uma mentira, né, entre aspas, é uma ilusão, uma fantasia, mas é uma construção que tem um objetivo de te relaxar. Aí você pode, né, ter a arte, a música, né, os filmes, as séries, o cinema, né, a sétima arte, tudo dentro da sua casa. Você não precisa ficar saindo por aí para ir para museu. Você pode ver tudo. Você quer conhecer sobre arte? Vai lá, liga no YouTube. Você vê em 4K, porra. Quer conhecer o mundo? Quer se instruir, né, sobre os países do mundo? Você não precisa ir lá. Você pode fazer tudo dentro de casa. Então, o que eu estou dizendo, é um macaco que deixou de ser macaco. Né? As pessoas mais emocionais, elas vão querer... É o que eu estava falando. Eu entendo, eu sou, né? Que aqui o Carol também tem um aspecto meio de ironia, né? Para a coisa ficar até mais leve. As pessoas muitas vezes acham que é ofensa. Cara, se você se sentiu ofendido, porra, pelo que você é, eu vou fazer o que eu posso fazer por você? Né? Se você é um crente, você tem que entender que você é crente, que a sua crença não tem base, nem científica, nem base na lógica, nem base na realidade. É crença. Se você não aceita isso, você é um ignorante. É o tal do analfabeto funcional, que não compreende o que a gente fala, né? Aí vem aqui, as pessoas falam, você fica ofendendo quem tem relacionamento, chamando de bichinho fofinho. Filho, você é bichinho fofinho, porque é bicho fofo que precisa de relacionamento. É uma realidade, né? Relacionamento só precisa quem tem carência. Todos nós temos as nossas carências em algum nível, mas o indivíduo racional, ele minimiza o seu aspecto emocional. Ele minimiza as suas carências do outro. Ele busca mais autonomia. É isso que não entende. É isso que poucos vão entender. Eu já sei disso, né? Então, eu muitas das vezes ignoro, né? O ignorante. O ignorante, você tem que ignorar. Então, eu bloqueio alguns, né? Outros eu simplesmente ignoro. Alguns que eu acho que ainda tem algum valor de resposta, eu ainda dou até uma resposta, né? Mas não adianta, cara. Não adianta. O cara que é burro e ele não vai reconhecer a burrice dele, né? O cara que é crente, ele não vai reconhecer que a crença dele é falsa. É crença, por isso que tem esse nome, né? Uma esperança em algo que não tem comprovação nenhuma. E nós assumimos também quem nós somos. Né? Eu acho que nós assumimos muito mais quem nós somos do que um cara que fica batendo de frente com a gente aí enchendo nosso saco, porra. Aceita que dói menos. Existem pessoas diferentes de você, existem pessoas que não precisam de relacionamento para se sentirem bem, né? Sexo é possível nesse mundo aqui, né? Mas é conforto. A única coisa que você vai conseguir, a ausência de sofrimento. Prazeres são efêmeros, rápidos. É por isso que eu não esquento essa porra de relacionamento. Pra que eu preciso botar, porra, uma menstruada dentro da minha casa? Se eu posso ver qualquer mulher pela televisão, vai dar o mesmo resultado, né? Que é o quê? É já jorrar. É o que todo mundo quer. Nosso corpo pede isso. Então pra que eu preciso de uma mulher pra já jorrar, né? Se eu quiser também eu pago, né? Só que hoje em dia eu não tenho nem mais saco pra essa porra. Não tenho mais saco pra interagir com puta, pra ficar me arriscando aí com essas porra. Então, cara, é uma bobagem, igual comer. Muitas vezes, caramba, a pessoa se ilude com comida, tem sobesos mórbidos. É o que eu tô falando, eu entendo de psicologia. Eu sei que a pessoa está com um problema. Se você depende de comida pra se satisfazer, pra se sentir cheio, né? Porque você se sente vazio, você precisa se encher, se entupir de comida, porque você teve problema na infância, porque você foi abusado. Eu conheço tudo isso, eu entendo tudo isso. Né? Mas não quer dizer que isso seja o ideal, né, de vida. Obesidade não é uma coisa boa. Mesma coisa é relacionamento, é só problema. Mas eu entendo que tem pessoas que precisam. Tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que têm medo da solidão, tem pessoas que têm medo de ficar se sentirem sozinhas. Não aprenderam, né, a ter autonomia. Aí você pode até se relacionar com
uma pessoa por esporte, por prazer, por diversão, por sexo, sei lá. Pra que se unir dois, né? Sempre nesse padrão de Matrix, esse padrão binário, né? Dois, né? Como eu falo, né? É 0 e 1, né? Pra que isso aqui? Pra que você precisa disso? Não precisa, mas existem pessoas que não sabem viver de outra forma. Então, viva a sua vida. Mas se você entrar aqui, você também vai ter que respeitar a nossa postura. É porque é difícil o indivíduo entender, né? Quando ele vê uma coisa que ele não entende, que ele não compreende, né? É difícil você respeitar uma coisa que você não compreende. Que nós parecemos alienígenas, muitos de nós. E você vê uma pessoa que não precisa dos outros, né? Entende? Que não tem essa carência. Por quê? Porque nós temos o lado racional muito desenvolvido. Aprendemos que precisamos sim ter autonomia. Precisamos sim não depender de ninguém, porque na realidade você está aqui dentro sozinho. Eu canso de falar nesse vídeo aqui, eu falei inicialmente, vai ter repetição. Todos os vídeos vai ter repetição, porque o aprendizado se estabelece dessa forma. A gente tem que aprender a falar de forma diferente sobre as mesmas coisas. A verdade é isso, né? Você nasceu só para morrer, procriar e morrer. Procriar você pode evitar, se você quiser, é simples. Agora morrer você não pode, né? Você pode até ter mais cautela na sua vida, ter mais cuidado, se prevenindo, você pode até manter uma existência durante mais tempo, né? Porque o imprudente, né? Ou o criminoso, ou o cara que se enfia em todo tipo de coisa perigosa aí, né? Esporte radical, qualquer um desse maluco aí que se enfia em perigo, tá buscando o quê? Antecipar a sua morte. Então você pode prevenir sua morte, você pode estender a sua vida, também buscando ter mais saúde, né? Buscando não ter relacionamentos também problemáticos que podem te trazer até violência, até morte, né? Como eu costumo falar aqui, Lei Maria da Penha, mas não é só a mulher que morre, não. O homem também morre na mão de mulher. Tem a história do brigadeirão aí, né? Que o cara apaixonado, coroa apaixonado pela novinha, a novinha meteu no brigadeiro cheio de chumbinho pra ele, né? E o idiota ainda deixou o corpo lá porque o babaca pediu um cartão no nome dela, né? E aí ela ficou lá com o cadáver na cama, esperando o cartão chegar. Ficou dias com o cadáver do cara na cama, esperando o cartão chegar. Né? Só foram descobrir quando começou a feder, pô. Né? Aí foi presa e tal. Mas, porra, olha a loucura do ser humano. O ser humano é louco. Não esqueça, o ser humano é um primata. E a grande maioria das pessoas, vou dizer 80%, 90% da população, olha o que eu estou falando, hein? 80%, 90% da população, toda a mídia, tudo está contaminado, todas as instituições, principalmente a religião, a medicina, tudo contaminado com emotividade, que é o nosso aspecto mais antigo, mais animalístico. Tudo contaminado por instinto de procriação, de concorrência, de territorialidade. 2025 ainda tendo guerra no mundo, né? Guerra o quê? Por território, por questões religiosas. Tem tudo a ver, né? Religião com querer o seu próprio território, sua salvação, né? Seus bens. Né? Porque a guerra que está lá entre palestinos e os judeus é por quê? Por território. E por princípios religiosos, né? Então, gente, ficar por aqui. Foi desabafo. Ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!